Fala galera, boa tarde. Vamos bater aquele papo de mercado, né? Contar um pouquinho aí do que eu fiz, do que aconteceu comigo. Quando vai ter curso de tape reading? Não sei, vamos ver. Próximo talvez. Talvez o próximo, ainda não sei. Estou em dúvidas, né? Comecei de opção agora, tem 3 aulas, então ainda estou devagar. Mas eu vou falar um pouquinho de tape reading hoje mesmo. Então galera, hoje entrei que nem um pato, né? Que nem um pato, vim por IPO da CSN Mineração. Eu não entrei, não tenho entrado nos IPOs, mas tenho tradeado o dia de abertura, porque tem dado bons trades, boa volatilidade, né? Nos outros eu enxerguei bem. E aí nesse da CMIN 3, né? Pô, eu vim com viés, cara. Vim com viés. Que eu tô com um cenário, né, das ações de commodities, que são as ações cíclicas, né? Elas estarem assim no momento bom. E aí abriu o dia hoje com o minério subindo 7%. Tá tudo bem, a China parou uns dias. Tá? Então não foi um gap de um dia para o outro, mas pô, subiu 7%, o cobre estava subindo 2,60%, as mineradoras lá fora subindo. Abriu, aí o mercado, quando começou a formar o leilão de abertura, né, da CMIN 3, que saiu lá no piso da banda, no 8,50, começou a formar no 10,60, né? E eu acabei me animando, né? Pô, eu falei, pô, é isso, né? E foi passando o tempo, foi prorrogando o leilão, foi entrando venda. E saiu, acho que lá pro 9,10, 9,20, saiu lá embaixo em relação ao preço que estava abrindo. Fiquei olhando, né? Aí o que acontece, né? Primeiro, né, o IPO, quando ele sai no piso do intervalo de preço sugerido, é que a demanda não foi tão boa, né? Quando o IPO ele sai lá em cima, quer dizer que teve muita demanda. E se o rateio foi alto, quase ninguém pegou. Então a chance desse IPO na abertura subir é muito grande. E a CSN não chegou a ser isso, né? Ela saiu no peso da banda. Aí entrou a Glencore, né? Que ela mais ou menos matou no peito o IPO, tomou uma parte grande do IPO. E isso eram umas coisas que não eram legais, né? Mas eu me animei, né? Cenário macro. Começou os metais para cima, abriu bem abaixo do que estava o leilão, mas acima da onde o pessoal levou, né? E cara, ela ficou negociando meio devagar, daqui a pouco ela começou a dar uma rasgada para cima. Eu fui lá, me abracei, pá, quase no topo. Aí me abracei, pô, logo depois entrou venda, eu não vi nem quem estava vendendo direito. Aí perdi assim uns 90 centavos, né? Pumba, aí perdi. Só que antes de eu estopar, aí que tá o erro, né? Eu comecei a olhar mais o fluxo, olhar o que estava acontecendo. E reparei, né, que tava 2 bancos grandes, o Santander e o Morgan Stanley, porra, com uma ordem, os caras com ordem grande na venda, né? Muita ordem. E onde é que está o erro? Eu tomei uma decisão porque eu achei. O Guilherme não tem que achar nada, né? O Carvão não tem que achar nada. Eu tenho que olhar o mercado. Tudo bem, eu tenho lá a minha ideia. Acho que vai acontecer. Se o mercado confirmar o que eu estou fazendo, eu faço. Mas o mercado não estava confirmando, né? Quer dizer, na hora que eu entrei ele confirmou que subiu, logo depois não. Mas aonde que foi o erro? Foi que eu não analisei muito antes de entrar. Então isso que eu falo para vocês, muitas vezes a gente tem um viés, aí o mercado joga a gente pro lado do nosso viés, a gente entra, mas a gente não sentou, não ficou 15 minutos olhando, não analisou direito o mercado. E depois ficou muito... Acho que voltou, né? Eu fiz até uma gravação, de repente eu boto no YouTube, né? Da abertura. E, quer dizer, eu fui precipitado, né, cara? É interessante a gente entender o fluxo, que pô, como é que o mercado vai subir se tem uns 2 gigantes vendendo? E aí o Santander ficava na pedra botando lote de 2.500, 2.500,
mercado, só que ele não estava vendendo as ações. Ele botava o lote, por exemplo, no 9,20, isso depois de cair, né, a queda foi rápida, o mercado ia, comprava dele, ele passivo na pedra. O que é o passivo na pedra? Ele não agride, ele não vai lá e vende no comprador, né? Então o mercado ia lá e comprava, ia lá e comprava. E o mercado não avançava, apesar dele estar comprando, né, o mercado comprando, o mercado não avançava. Por quê? Esse cara não tinha 2.500, ele tinha 300 milhões de ordem de 2.500, que quando acabava, quando consumia aqueles 2.500, vinha mais 2.500, vinha mais 2.500, eu reparei mais o Santander, tá? Mas o Morgan agora está sendo até o maior vendedor, e o cara ia abrindo ordem, aí a galera do giro começou a perceber que tinha ordem, e aí que tá o lance da gente estar olhando o fluxo, né? Essa malandragem. Pô, aí quando a gente via, aí o mercado viu que ele tinha ordem e começa a pregoar para baixo. Pô, se o cara vende a 9,20 e eu botar 9,21, eu só vou vender depois de passar desse caminhão enorme. Aí o que você faz? Pô, vou vender a 9,19, aí o outro vende a 9,18. O mercado começa a vir para baixo. O que faz o grande? Tem que baixar a oferta dele. Aí o cara quer vender, tem que baixar a oferta, vem junto com a galerinha do giro que está escorada na ordem grande. E o mercado vem para baixo. Então, se eu esperasse mais 10 minutos, ia estar identificando isso tudo, né, cara? Aí a gente fala assim, pô, a gente tem que ser calmo, né? A gente tem que fazer a análise, né? A gente não pode ir na emoção. E a gente acaba errando, é normal. Mas a diferença aí de quem vai ter sucesso ou não, eu acho que é principalmente essa. É o quê? Errar cada vez menos, né? Errar cada vez menos. No próximo, eu errei essa, pô, eu vou olhar com mais calma. Mas também eu estava gravando, né, e tal, aí começou a subir, aí uma coisa atrapalha a outra. Mas isso é importante. E aí o que eu falo para vocês? Olhem isso, aprendam a olhar como trabalham esses caras, como eles ficam, a tal da ordem iceberg, né? O que é a ordem iceberg? Só aparece para baixo, tem um bandão de gelo escondido, você só vê a ponta. Foi assim que ele trabalhou, ordem iceberg, a gente vê claramente o que aconteceu, né? Entra lá no Telegram, né? Eu mostrei o cara renovando. E é aquilo, cara, não é o gráfico que vai passar, né? Vai romper esse nível. É a ordem do cara que tem que acabar, entende? E não adianta a gente querer criar um gráfico na nossa cabeça quando o fluxo está mostrando outra coisa. Então eu acho que associar essas duas coisas é fundamental, tá? Acho que quem fizer isso vai melhorar muito, muito, muito o trade. O que eu acho que acontece? Por que o pessoal não olha? Até fiz uma pesquisa agora ali, né, lá nos stories, que eu falei assim, você sabe que é o gráfico que desenha... Desculpa, você sabe que é o fluxo que desenha o gráfico? Aí 83% das pessoas responderam, sei. Na outra pergunta, você olha o fluxo, né, antes de operar? Só 45%. Então, tem uma galera boa que sabe que o que cria o gráfico é o fluxo, mas não olha, fica acreditando no gráfico. O gráfico é bom, eu uso, eu gosto dos padrões, os padrões se repetem, mas essa sinergia ela é muito importante, né? Uma das perguntas assim que a gente mais recebe, qualquer cara que fala de análise técnica, é a seguinte: beleza, tem uma resistência ou um suporte, como é que eu sei que é um rompimento falso ou que não é um rompimento falso? Como é que eu sei que vai andar ou não vai naquele momento? Eu acho que o fluxo ele te dá essa resposta, ajuda, né? Porque isso é dinâmico, o cara pode acabar a ordem dele. Eu acho que ajuda a aumentar a probabilidade de uma resposta certa. Eu acho fundamental olhar. Já falei para vocês que os meus amigos que se dão melhor no day trade, eles usam o fluxo, né? Não é o fluxo do dólar nem no índice, eles usam nos avistas, principalmente segunda linha, e aí eu acho que é um diferencial absurdo, tá? Então, abrir o mercado, tenta entender como é que funcionam as ordens, tenta entender como é que está trabalhando o cara grande. A gente tem uma vantagem em relação ao mercado americano,
quer ver quem é a corretora que está trabalhando, a gente consegue ver se o cara tem ordem recorrente, se é o mesmo cara que está vendendo, se ele está renovando ordem. Pô, isso é uma ajuda muito boa, né? E eu acho que vantagem foi feita para ser usada. Então, se a gente aqui no Brasil tem essa vantagem que o book não é certo, a gente tem que olhar, né? E mais uma vez, acho que essa combinação é excelente. Inclusive, quem olha o fluxo e o gráfico começa a entender o que forma aquela figura gráfica. Eu estava no dólar depois disso, ali perto dos 50, no mini dólar, né? E aí tinha uma ordem grande, quase 2.000 contratos no 50, do 450, e o mercado ele vinha perto do 40, é uma ordem grande, até levou essa ordem, mas ele vinha, quando chegava perto dos 50, o mercado vinha e batia, só que ele não caía muito, né? Então eu falei, pô, tá com sustentação. Ele vinha de novo, bom, caía. Aí quem pegar o gráfico de 5 minutos do dólar, vai ver que tem 3 pavios ali para cima, né? Então o mercado vinha e pá para baixo, vinha e pá para baixo. Depois o mercado caiu. Então, quem está lá assistindo, o que está desenrolando no mercado, como se fosse o pregão, né? O nosso fluxo é como se fosse o pregão, vai ver que tem uma ordem e que o pessoal, quando chega perto da ordem, os caras vendem. Quando chega perto da ordem, os caras vendem. Essa informação a gente não tem no gráfico, né, cara? A gente não tem essa informação no gráfico. A gente não sabe que tem um lote lá parado, que tem um cara vendendo. A gente não consegue ver no gráfico que tem uma... Por exemplo, você está no DOM, aqueles numerozinhos, né? Aí o cara bate, tem 100 contratos de dólar. Aí o cara bate, some tudo, daqui a pouco aparece, sei lá, mais 120. Aí bate a vender. Aí vende, aí quando você acha que vai, pum, aparece mais 300 e pagão, quer dizer, comprador acima dele com 50 contratos. Então você fala, pô, tá aparecendo compra, tá aparecendo compra. Já te dá um suporte, né? Então é muito, eu acho que é muito válido, galera. Acho que é muito válido, tá? Então o que eu acho importante ali no fluxo? Primeiro, é ver se tem renovação no ponto. Tá olhando lá o ponto? Vê se ele está renovando oferta, vê se está renovando oferta. Não precisa saber quem é, mas vê se está renovando oferta. No DOM a gente consegue ver isso bastante. Se conseguir identificar qual é o player, no à vista, isso é muito mais fácil. Pô, também é uma informação muito relevante. Tenta ver se esse cara está trabalhando agredindo o mercado ou se ele está passivo, né? Se o mercado cai, ele vem a ordem junto, ou se ele bota a ordem, compra, ele bota a ordem, o pessoal compra. Também é outra informação importante. Chegou lá, abriu o book, que é importante também. Olha aonde que estão, que a gente chama cluster de liquidez, né? As acumulações de lote. Porque não é em todos os níveis de preço que a gente tem muito lote. A gente tem uma região com muito lote, um vazio, uma região com muito lote, ou vazio. É como se fosse, né, um edifício, né? Eu costumo falar isso, que você tem um piso, rompe o piso, tem ar, aí você vai para o teto do outro andar. Rompeu o teto, tem ar, tem o outro teto, né? Que são os pontos importantes ali, podemos até dizer. Não vou dizer que é um suporte, uma resistência, porque o suporte, uma resistência é quando fica batendo e volta, batendo e volta. Mas são pontos importantes que o mercado, ele costuma ir buscar essa liquidez. Se ele não vai buscar essa liquidez, é que ele está sem força, para cima ou para baixo, né? É um alvo, é um imã, é aquele ponto de liquidez. Então ajuda. Onde é que é meu target para eu sair? O pessoal faz muito essa pergunta, né? Pô, aonde é que eu realizo? Cara, tá no scalp rápido, comprou, abriu um vácuo, aí tem uma ordem maior em cima, você bota um pouquinho abaixo da ordem, não espera romper, tomar todo esse lote para vender, você bota um pouquinho abaixo, aí você sai fácil. Então esse tipo de coisa a gente não vê no gráfico, por isso que eu falo que ajuda, né? Ajuda bastante. Geralmente o fluxo a galera usa operando para mais operação de scalp, mais curtinha, o gráfico uma operação mais longa, mas está analisando assim, essa interação vai estar ajudando bastante a gente entender, né, o que está acontecendo, tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês disso, tá? Bom, aí né, rolou esse lance, né, na abertura lá do IPO, né, na Semin 3, dei mole. Pô, quando eu estava começando no mercado, um amigo falou assim, pô, você fez o trade do Pinto, né? Eu falei, que porra é essa?
Não, você lê o jornal, abre o mercado, você se abraça, né? Então foi mais ou menos isso que eu fiz, de garota, entrei lá e foi muito rápido essa queda. Aí leva a gente a pensar o seguinte: às vezes o conceito das coisas é muito importante, né? O que eu acho? O que é o conceito? Você é trader, você é analista, você é economista, o que você é, né? O trader, cara, o que é o trader? Não estou falando o que é o trader que vai operar. O que é um trader, né? Uma trading de commodity. Um trader é um negociante, né? A tradução seria isso: um comerciante, um negociante, tá? Ele não é um analista, né? Então, o trader ele tem que ver as condições do mercado na hora e saber qual lado que está mais fácil, se para cima ou para baixo, qual a resistência que está, né? Qual lado que está fluindo mais, quais são os pontos importantes. Chega lá, entender o que está acontecendo e negociar, comprar e vender, ganhando seus pontos. Esse é o trader. O analista, ele vai analisar o mercado, vai ver, analista, por exemplo, fundamentalista ou econômico, ele vai criar um cenário com as hipóteses de cenário e a partir daquilo ele vai tomar uma decisão de investimento e tal, né? Um analista gráfico, ele não tem que acertar o mercado. Isso é um erro que o pessoal fala. O analista gráfico ele tem que acertar, se é para cima ou para baixo. Não, o analista gráfico ele tem que traçar as hipóteses, porque gráfico é probabilidade. Dentro dessa hipótese, ele escolher a preferida dele e ter as hipóteses alternativas. E aí ele vai usar, né, as técnicas que ele tem para estar vendo qual é o lado que você teria o melhor risco-retorno, qual seria o ponto de saída, o que está a favor daquela operação. Olha, estou analisando que a gente está num papel, em tendência, está respeitando o canal de alta, fez uma virada, né, uma reversão depois de uma correção para retomar a tendência principal. Acho que tem uma boa entrada. Isso não quer dizer que ele está falando o seguinte: isso aqui tem que subir, né? Isso aqui vai subir. Ele não é uma adivinha. Ele está falando o seguinte: dadas essas condições de mercado, esse ponto de entrada, tá? Ele é mais provável que seja vencedor. Se você errar, você vai perder esse tantinho. Mas se você acertar, a tendência vai continuar, você vai ganhar esse montão. Então você tem um risco-retorno bom, uma probabilidade boa. Beleza? Beleza. Analisou. E o trader não, o trader ele executa, né? Ele tem que ter aquele entendimento do mercado, aquele sentimento, é o tempo de tela, a vivência, é saber entrar e sair, por que entrou, por que saiu, entrou apoiado em quê? Essa malandragem, né? Essa é a palavra, né? Que a gente sente, esse mercado ele não está querendo cair, ele não está querendo cair. E é nisso que eu acho que o fluxo ajuda muito o trader, né? Porque você negociar ali, compra, vende, entender, né? É importante entender, estão defendendo, estão montando posição, vou dar um tiro curto aqui, sabe? Você vai negociar, comprar e vender. Esse é o trader. Ele não tem que adivinhar nada. O trader não tem que adivinhar nada. O trader não tem que analisar, né? E quando se misturam as coisas, né? A gente às vezes cai nessa, né? Isso é normal, todo mundo faz. Lê uma coisa ali, lê outra. E aí você está analisando. Acho que a minha análise de ações de commodity, ela está até acertada, né? Ela está até acertada. A gente está vendo que as ações aí de petróleo, a Prio, a CSN, a Vale andou bem, a Suzano, né? Está subindo. A Suzano é exportadora, se esse dólar subir, ela se beneficia. A China está voltando ao crescimento. Isso tem tudo a ver com commodities. Então, eu acho até uma posição estratégica boa. Essa é a minha parte de análise, né? Aí quando você vem para a parte do trade, você abriu o mercado, esquece isso tudo e olha o mercado. O que é que ele está fazendo, né? Se ele estiver batendo com a sua análise, ótimo, vai ser muito mais fácil você operar, porque você operar contra a sua cabeça é mais difícil. Mas o que é importante o mercado que vai avalizar isso. Hoje pode ser que essa CMI seja, a CSN Mineração, seja excelente para carregar.
mas naquele lance do day trade, né, são outros conhecimentos que a gente tem que olhar, ok? Bom, no post que eu fiz sobre renovação de lote, o trade ali seria comprar junto, estopar logo atrás. Eu não sei qual é o post que eu fiz. Se foi o post da Semin 3, renovação de lote, é para vender, porque o cara tava vendendo, ele estava vendendo, né? O Santander estava renovando o lote na venda. E não é porque é qualquer um cara, né? Aí a gente tem que ver quem é que está renovando o lote na venda. É o grandão, é o cara que está com a ordem para vender. No dólar, então foi o outro, né? Foi um post anterior. Sim, é exatamente isso que você falou. Foi a absorção de venda, né? O pessoal que está vendo, o que foi esse post? Não me lembro qual era o ponto, mas o mercado vendia, era 407. O mercado vendia 7,768, vendia, aí dava uma recuada, voltava a compra. Aí vendia do 408, vinha no 407,5, voltava para 8. O 7,5, 7, e voltava para 8, 8,5. De novo, aí ficou fazendo isso o tempo todo. Aí eu falei assim, pô, tá absorvendo, o cara tá vendendo, entra a compra para cima, tá vendendo, entra a compra para cima. Qual é a informação que ele tá dando? Pô, aqui tem compra. Então, eu posso comprar, como ele falou aqui, e botar o meu stop, o Rafael falou, botar o meu stop para baixo daquela região. Onde é que vai ficar meu stop? Abaixo da região aonde é que eu estou vendo que está entrando compra. Eu não vou dar um stop, eu tenho que dar um stop de 5 pontos, eu tenho que dar um stop técnico. No caso a gente estava usando o DOM, tá? Não era o gráfico. E aí eu vou falar agora um pouco dessas coisas. Então, a gente percebe que o stop estava muito mais perto do que talvez um ponto gráfico. Entende? Porque o que estava ocasionando o trade nesse vídeo que o Rafael mencionou era a renovação do lote ali 6,5, 7, 7,5, 8, 6,5, era ali, a defesa era ali. Então para que eu vou botar um stop no 400, 7, 8 pontos para baixo? Para eu perder mais, porque o gráfico tinha um paviozinho naquele ponto, entende? Então quando a gente, o fluxo ele ajuda até botar um stop mais objetivo, né? Mais objetivo para aquele tipo de mercado. Se o mercado tivesse muito mais volátil, o dólar, realmente essa área de defesa ia tá oscilando muito mais. Mas como eu falo, o trader ele tem que olhar e ver o que está acontecendo no mercado. Não estava com grande volatilidade, o dólar estava com saco para operar, está paradão. Então ele está constantemente trabalhando nessas faixas, né? Defendendo, ele não está correndo, o dólar quase não está correndo, faz um movimento ou outro. Então é isso, é você entender o ambiente, entender que está tendo defesa e sair logo abaixo. Aí nesse vídeo, né, ele está defendendo no 7, 8, e ele dá uma corrida ali para o 12, 15, uma coisa assim. Chegou aí a 15 era uma venda, chegou aí a 11, 12, então deu uns 5 pontos. Assim que os scalpers fazem, né? Então isso é um trade de scalper, né? Não é um trade de gráfico, né? Mas ele ajuda a ver. Depois você olha o gráfico e você vê, pô, teve pavio 3 vezes em cima, não sei o que. E aí você vai ver, foi isso que construiu o gráfico. Então eu acho uma ferramenta que pode ajudar muito para a galera. Tá? E por que na pesquisa 83% falaram que sabem que é o fluxo que constrói o gráfico e o cara não usa? Olha só que loucura, ele sabe que é aquilo que é importante, mas não usa. Né? Então, ele pode achar que o gráfico diz tudo, é exatamente o que eu estou falando. O gráfico não diz tudo, ele não diz se tem renovação de interesse de compra, renovando o lote. Ele não diz quem é que está vendendo, se é um grandão, não está dizendo a forma que ele está vendendo, não está dizendo se ele está acompanhando o mercado para baixo com a ordem grande, amassando o mercado. O gráfico não diz nada disso. E isso é que vai dar vida para a gente e a probabilidade até de acertar a figura gráfica, né? Por isso que eu acho fundamental, né, a gente está juntando essas coisas. Muita informação que não dá no gráfico, assim como o gráfico dá informações que não dá no fluxo, né? Mas então, a galera respondeu que que sabe que o fluxo é importante, sabe que é que constrói o gráfico, mas muitos não olham. Bom, aí eu falo assim, mas por que não olha, né? Até esse lance, por que não olha? Porque o pessoal tem preguiça, galera.
preguiça. Descobrir que o gráfico, ele cansa menos. Ele cansa menos para a gente tomar uma decisão. E aí a galera se abraça no gráfico porque tem preguiça de ler o mercado no fluxo. Essa é a verdade. O cara olha, acha uma figura e quer desenhar o que vai acontecer no futuro, né? É meio perigoso, né, cara? O cara quer, né, olha ali aquela figura e acha que o que tem para fazer é isso, tirar essa conclusão do nada. O gráfico, a gente pode botar 10 ações na nossa frente e tá operando. O fluxo você não vai ver 10 ativos, impossível, né? O fluxo ele é mais cansativo, ok? E por ele ser mais cansativo, o ser humano é preguiçoso, né? Se o ser humano tiver que, pô, vai ali a 3 quarteirões comprar não sei o que, vai ter muita gente que vai pegar o carro na garagem para andar os 3 quarteirões, ou pegar um táxi, assim, cara. Trabalhava no centro, né? Eu não tenho ido, mas quero dizer, lá atrás eu tinha um chefe, a gente tinha que andar a Rio Branco, que é uma rua principal do centro do Rio, e tinha que andar alguns quarteirões, né? Vamos lá, 5, 6, 7, um canto, assim, andava legal, né? Mas para mim uma caminhada de depois do almoço, descer eu dou uma caminhada. E o cara, não, vamos pegar um táxi. A gente vai pegar um táxi para andar metade da rua? Não, vou andar de táxi. Porque a gente, é nossa, né? O ser humano foi feito para não gastar energia física, né? Ficar deitado, você levantar para ir malhar, é fogo, né? Te leva, agora eu vou. Não vou, tô com preguiça. Aí alguém tem que chamar. Então, é da gente ser preguiçoso. Eu acho que isso atrapalha os traders, né? Essa preguiça. É o que eu falei, hoje eu tive preguiça. Essa preguiça atrapalha. Porque o cara não faz a preparação dele de início, ele depois do mercado, ele não olha o que aconteceu, as ações, não olha os gráficos lá, não vê o que aconteceu. Durante o dia que ele está tradando, ele não analisa dessa maneira que a gente falou, nessa leitura de fluxo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes eu tenho tanta preguiça, né, que não boto stop na pedra. Eu já perdi porque eu não estava sem stop na pedra. O BC entrou no dólar fazendo leilão e eu tomei lá não sei quantos pontos. Porque, cara, me deu muita preguiça de botar a ordem de stop. É dar um clique, né? Aí depois você fala, porra, que preguiça cara, né? Cara pra caramba. Custava eu botar esse stop aqui. Olha como saiu caro eu não botar o stop na pedra. Porque o dólar, ele acontece essas loucuras, né? Ainda mais quando você está comprado e o dólar lá em cima, que o BC entra vendendo. Então, por que eu não botei? Porque eu sou indisciplinado? Não, porque eu tive preguiça, né? Então, faz parte aí da gente, né? Tá mais, né, mais comprometido, essa é a palavra, mais comprometido. Quem tem comprometimento não pode ter preguiça. E aí, o fluxo é isso. O fluxo cansa. Por quê? Olhar o gráfico é olhar uma figura e decidir da sua cabeça. Isso aqui parece um ombro, cabeça, ombro. Entra. Você não quer nem saber se a ação é boa, né? É mais fácil tomar a decisão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem opera está entendendo. É mais fácil tomar uma decisão via gráfico do que via fluxo. Mas eu acho que é importante, tá? Eu acho que pode ajudar vocês bastante. Acho que isso aí ajuda. As técnicas que eu ensino são incríveis, que eu domino assim, de maneira prática e simplificada. Por quê, cara? Eu acho que a gente, para ensinar, a gente tem que primeiro fazer analogia com as coisas e depois entender o conceito que está por trás. Não é decorar. A gente não pode decorar, e aí também quem está aprendendo, o que vai acontecer. A gente tem que entender o conceito. É um pouco de arte isso, né? E depois também entender o mecanismo de funcionamento do mercado. Eu costumava falar que nos meus cursos eu não ensinava setup. Agora eu estou ensinando. Eu sei que o pessoal gosta. Eu ensinava o conceito. Mas porque quando você entende o mecanismo que se movimenta, por que os caras têm, que estão operando, isso facilita muito o entendimento das coisas. Por exemplo, eu aposto que muitos aqui, né,
traders autônomos, acham que todo mundo está fazendo day trade. Acham que todo mundo está fazendo scalping. Mas não é assim. Tem cara que está fazendo posição, tem cara que está saindo de posição e a gente acha que ele está perdendo no dia, ele não está perdendo. Ele tem uma outra ótica, uma outra visão. Tem cara que está fazendo um day trade muito mais alongado, ele está construindo uma posição para sair no final, ao longo do dia, no final não, ao longo do dia, né? Então, nem todo mundo opera da mesma maneira. E esses caras ganhadores, eu falo para vocês que eles operam bem diferente do que a gente, né? Eu digo ganhadores, esses caras maiores, né? Porque eles têm mais dinheiro, eles têm mais lote, eles conseguem segurar um mercado para montar a posição. Eu quero comprar 10 mil contratos, eu posso raspar o mercado, jogar lá em cima, ou eu posso tá comprando 10 e vendendo 8, comprando 10, vendendo 8, comprando 10, vendendo 8. No final de 5 vezes isso, eu comprei os meus 10 e ninguém viu e o mercado não se mexeu. Entende? O cara vai construindo a posição dele. A gente entendendo esse jogo, a gente consegue entender o gráfico melhor. Vocês podem apostar, né? Então, os caras operam diferente, tá? Pelo tamanho que eles têm, a quantidade de lote, pela visão. Às vezes é um fundo, ele não está fazendo um giro, a gente acha que está todo mundo girando, entende? Tem outros algoritmos, às vezes é uma notícia, então é legal entender, né? O pessoal chama de metajogo, eu acho isso bem importante, né? Eu não uso essa palavra lá na corretora, né? Que é essa parte de trade mesmo, eu fui aprender mesmo esse day trade na corretora, que o pessoal, todo mundo fazia isso. E aí um gritava para cá, outro gritava para lá, pô, chama de garantia, mas o Credit Suisse está com ordem, pô, tá com robô, olha só, tá montando, vai defender o papel, final do pregão, vai puxar. Então essa malandragem toda a gente ia pegando na mesa, todo dia lá, 60 caras falando, a gente acaba aprendendo, né? Acho que o pessoal assim online tem um pouco mais de dificuldade. Aquele negócio do dia a dia, né, da verdade, de estar operando, de estar percebendo, saber que o cara vai puxar. Então isso é importante. Eu acho que quem vem de fora do mercado tem uma certa dificuldade para entender isso, né, desse jogo, né? Por que tem essa dificuldade? Porque não viveu aquilo, né? Não tá no dia a dia, não tem tanto esse tipo de informação. Eu procuro, às vezes, passar um pouco dessa informação. Quando eu estava no fundo, tinha os analistas de fundamento, a gente que era trader, mas antes de ir para o fundo, eu trabalhei um pouco como trader para ganhar dinheiro, mas não autônomo, né? Para outras pessoas. E a minha mente, ela sempre ficou assim, eu fiquei treinado no seguinte, vou dar um exemplo bobo, tá? Até botei lá no Insta. Minério subindo, cobre subindo, isso é China, isso é ação de commodity, pá, aí eu já faço essa ligação direta, né? Né? Ou o cara fala assim, pô, fulano demitiu o CEO da Gafisa. Pá, eu já mais ou menos sei o que pode acontecer no pregão. Então, esse treino de notícia, o que pode acontecer, né? Para estar pelo menos preparado, e aí o parênteses que eu falei no início da live, você pode achar uma coisa, mas olha se o mercado vai fazer o que você está achando para ir você fazer, não vai contra o mercado, porque você acha, tá? Mas então, o analista de fundamento das empresas, ele não tem essa malandragem de pegar uma informação e transformar aquilo em dinheiro, né? O dinheiro que ele faz é o seguinte, olha, tem uma análise, essa empresa vale tanto, ela vai crescer, ela é boa, falei com fulano, falei com cicrano, vamos botar no fundo e carrega. Aí ele é ótimo. Mas esse lance de arrancar dinheiro do mercado do dia, 2 dias, 3 dias depois, né, saber é difícil. Uma vez eu tive no mercado a gente fica sabendo das coisas, né? Vamos falar a verdade. Mas eu tinha um amigo que trabalhava numa empresa elétrica, e aí ele me ligou e falou, pô, cara, é o seguinte, eu não sei se vai ser ou se não vai ser, mas ouvi dizer que, pô, vão passar vão usar os cabos de energia elétrica para passar sinal de internet, isso lá nos anos 2000. E vai ser debaixo da Light Par,
Mas eu não sei se vai começar hoje, se não vai começar, eu não sei. Se você amanhã compra pra mim, foi o que ele falou pra mim. Aí eu falei, tá bom, pá. Aí desliguei o telefone, o que eu fiz? Abri, né? Já tava lá no mercado. Pum, Lightpaar, pá, já comprei, 50 centavos. Eu já comprei a ação. Eu não quero saber se vai sair, eu sei que tem a história. Então essa ligação direta eu já fiz, né? Falei para os meus chefes na época, ninguém quis comprar. Aí eu comprei a minha, comprei a dele. Cara, a Lightpaar saiu de 50 centavos. Em 2 semanas foi para R$9. Imagina se eu fosse esperar a confirmação do fato para poder comprar pro cara, entendeu? Então, essa mente é a mente do cara trader, do cara que está no mercado. Essa mente, pá, dinheiro, né? A gente fica treinado, né? E também fica impaciente. Quem trabalha no mercado financeiro perde a paciência completamente. É tudo decidir rápido, tudo muito rápido. Não dá para ficar em fila. Fechou aqui, abre ali, né? Essa é... Eu comecei no mercado assim, né? 3 telefones, compra aqui, vende ali, você compra ou não compra, pega ou larga, sempre muito rápido. Então te desenvolve esse raciocínio, né, de ligação direta com como pode ganhar dinheiro. E o cara de fora não tem isso. Então a galera assim que está entrando no mercado agora não tem esse tipo de informação, né? Esse dia a dia de uma corretora é muito diferente, gente. É muito diferente. Porque você vai estar lá sentado com 60 caras que pensam como ganhar dinheiro naquela informação, naquele fluxo. Entende? E a galera às vezes, não, aqui tem um engolfo de alta, porra, o nego engole, né? Então eu tento passar um pouquinho para vocês isso aí. Cara, vamos lá, vou tentar esconder algumas coisinhas aqui para já ir encerrando a live. A família e contra trader, cara, olha só, deixa eu falar o que eu acho. Quando eu comecei minha profissão no mercado financeiro. Eu nunca trabalhei em outra coisa sem ser o mercado financeiro, né? E o meu sonho na época assim, de garoto era ser trader. Pra mim era foda aquilo. Pô, cara, você vai ser trader de um banco. Cara, vai operar aqueles dólares, vai operar as ações, sabe? Eu tive chance de trabalhar como corretor. Inclusive eu sou agente autônomo, né? Eu não executo, só pago a CVM, porque eu tinha que pagar para sentar numa corretora. Mas vamos lá no início, aí eu entrei num lugar, a gente tinha um acordo com o pessoal de São Paulo, foi uma corretora que hoje não existe mais, mas se tornou a maior corretora na época, de BMF, né? Não de bolsa, de BMF. Aí eles me chamaram para ir para São Paulo, para eu morar lá, eu não quis. Eu tinha uns 25 anos. E pô, quando ele me chamou, fica aqui, vem pra cá, não vai pro Rio, vai morar aqui. Aí aquele negócio de garoto, né, pô, tinha turma aqui no Rio, isso já me fez não ir. Mas eu ia para ser corretor. Eu não queria ser corretor, eu preferia estar num lugar menor e ser trader. Então, o que eu acho disso, né? A família não quer que seja trader. Eu vou te dar uma solução. Tenta entrar no mercado, ser trader institucional. Tenta isso, tá? Você vai ver que quando você começar a ganhar dinheiro, a família não vai falar nada, tá? Agora, eu quero ser um trader autônomo e não tenho grandes conhecimentos. Vou viver exclusivamente disso. Então vou falar para você que realmente é uma coisa difícil. Por quê? Quando eu abro o mês, eu estou negativo. Por quê? Porque eu tenho custo, né? Eu tenho custo, tenho que pagar meus custos. Então se eu fizer X no mês, mas não for o X que eu gasto da minha vida, eu tenho que sacar do banco. Então na verdade eu perco dinheiro, mesmo ganhando dinheiro. E quando você ganha, você tem que guardar, porque no mês seguinte você pode perder. Então realmente não vou falar para vocês que é fácil. Eu entendo a família quer que você tenha uma coisa segura que você possa viver. Mas se for novo, cara, cai dentro, tenta ir pro mercado. Vai, bate o pé, vai para São Paulo, não sei se mora em São Paulo, tenta arrumar ali um emprego. Eu recomendo muito quem é novo, até 25 anos, que curte mercado financeiro, que tenha algum estudo, tá? Que
tente trabalhar no institucional. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa, tá? Muito boa, vai conhecer pessoas, vai aprender muito, tá novo, tá? Eu recomendo. Não entra nessa, pô, vou ficar em casa. Vai, tenta mais, cara. Meu conselho para conseguir tenta mais, tá? Sempre procurar mais. Ah, a faculdade não serve. Faculdade serve pra caramba, cara. O cara que trabalha no mercado financeiro, eu fiz economia numa excelente faculdade aqui no Rio, entre as melhores do Brasil na época, hoje eu não sei. Terminei a faculdade em 92. Fiz pós-graduação, poderia ter feito mestrado, aí eu queria trabalhar, enfim. Me arrependo de não ter feito mestrado. Eu acho que quanto mais qualificação a pessoa tiver, melhor. Não tente ser trader por ser um caminho mais fácil no sentido, pô, não preciso estudar, daqui a 2 anos eu estou ganhando. Esse eu não dou esse conselho, tá? Esse não, por achar que é fácil, porque não é fácil. E aí você vai estar perdendo tempo de estar evoluindo em outra coisa. Mas se você quer mercado financeiro, eu acho que quanto mais coisa você tiver, melhor. Pô, eu fiz cursos no IBMEC, fiz curso de derivativos, fui aprender mercados futuros, como é que a Petrobras fazia a hedge. As pessoas se preparam, cara. Todos esses caras que estão aqui, gente, não se engane no Instagram. O cara ganha dinheiro com o Instagram, entendeu? Mas o cara que está lá no mercado, tenta entrar vamos lá, um banco, no Banco Itaú, sem preparo. Não vai. Tenta entrar numa asset independente. Não vai. Então o meu conselho é para se preparar, tá? Se eu indico livros para quem está iniciando, cara, os livros que eu usei são todos livros estrangeiros, porque na época o conteúdo era todo de fora. Se você tiver paciência e olhar os meus feeds, você vai ver que eu falo de vários livros lá, tá? Vai ter vários livros. Biosev, eu não vou comentar porque eu não tô entendendo, eu não acompanhei nada. Então, a Biosev, que não é a sua pergunta, mas quando ela fez a IPO, ela deu até uma put, né? O setor está forte, tá? O setor de açúcar e álcool está forte, as duas commodities estão subindo bem, eles estão fortes. Mas há muito tempo que eu não vi essa Biosev. Eu acho ela, para mim, era uma empresa até porcaria, e aí estão comprando ela, algo assim. Mas eu não estou no detalhe, não vou emitir opinião. Vamos lá, família. Evitar falar. Construir posição. Os traders grandes constroem posição. Jogam para baixo para comprar, né? O trader constrói posição, constrói. Muitas vezes ele dá aquela empurrada, pega mais barato, volta. Os caras são grandes, precisa de liquidez. Tem que entender isso. Um conceito muito importante, né, para quem quer entender mais do funcionamento, né, do tal do metajogo aí, é o ciclo de Wyckoff, tá? Recomendo que vocês estudem, entendam como é, né, o ciclo de Wyckoff. Procura aí na internet, que eu acho que vale a pena, tá? Eu vou passar depois alguns canais de YouTube estrangeiros, é 100% em inglês, tá? Mas que eles mostram muito como operar no DOM, tá? Um eu esqueci o nome, o outro é o Axia Futures. Eu vi um muito bom esses dias, muito bom. Se o jiu-jitsu me ajuda no emocional no mercado, fala da ação WTI. Bom, WTI não é uma ação, né? É um tipo de petróleo que é produzido, né, nos Estados Unidos, né? Produzido, não, explorado lá nos Estados Unidos, tá? É o Texas, West Texas Index, sei lá o que é. Mas ele é um petróleo americano e o Brent é do Mar do Norte. Então isso não é ação, é uma commodity, ok? Cara, opero muito, tá? Não sei nada de fluxo. O que eu recomendo? Se souber inglês, no YouTube tem bastante coisa. Não sei, não tem um livro de fluxo. Tem alguns perfis que falam de fluxo. De repente entrar numa sala de fluxo,
é interessante, tá? Entrar numa sala, depois quando eu fizer o curso do carvão, né? Sério mesmo. Seu jiu-jitsu me ajuda com o emocional. Cara, eu sempre fui um cara muito centrado, né? Vocês sabem que uma vez, será 94, tinha uns 23 anos, e aí eu tava no carro aqui em Rio de Janeiro, e pensei que estavam me vendendo bala no carro, balinha, né, no sinal. Aí fiz assim, não, eu não quero. Aí daqui a pouco vejo um negócio brilhando, aí eu olho de novo, era uma pistola prateada. Chega pro lado. Aí o cara entrou, me botou pro lado, um dirigindo, o outro atrás, cheirando pó pra caramba. Vamos roubar, vai ser uma noite maravilhosa. Aí tem um túnel bem grande aqui no Rio, que é o Rebouças. A gente ia a 150 no meu carro, que eu nunca tinha dado 110. E voltava no Rebouças. O cara testando o carro, falando, será que você vai ficar nessa, ou vai para uma vida melhor, enfim, né? Botando terror. Chegou a ser até engraçado, né? Porque eles queriam que fosse roubar com eles e tal. Mas eu botei minha mão aqui na perna e eu falei, pô, minha única arma que eu tenho é ficar calado, calmo, né? Pra sair vivo disso. E eu acho que a calma nos momentos difíceis que eu passo, né, na minha vida, no mercado, é uma coisa minha, tá? Eu não acho que é o jiu-jitsu ou a luta, né? Eu sou judoca também. Não acho que é isso que me deixa calmo, ok? Me deixa calmo para as outras coisas da vida. Aí me deixa calmo. Eu jogo aquela energia, né? Se eu fico, porra, uma semana, 2 semanas sem estar fazendo exercício, né, mais agressivo, aí eu começo a ficar um pouco agressivo. Me acalma assim, mas no mercado não. Eu acho que é uma coisa diferente. É um controle emocional. Eu me descontrolo emocionalmente no mercado, não quando eu estou em perigo, mas quando eu estou ganhando. Pô, estou ganhando um dinheiro que, pô, para mim é muito. Aí aquilo me causa ansiedade, tá? Ali eu fico muito mais ansioso do que quando estou perdendo. Quando estou perdendo, eu fico lá sentado, né, na cadeira até dar um jeito. Eu não tenho tanto problema com isso. Consigo passar calor, tá? Quando eu estou ganhando é que eu tenho mais problema, tá? Aí acaba até me sabotando. Meu lance é o contrário. Eu não uso trava no sistema, no controle de risco, tá? Não uso nada disso. Como evitar dias de fúria? Cara, é o seguinte, eu já cheguei a comentar sobre isso, né? Dias de fúria, eu acho que você sabe o que vai acontecer, tá? O meu raciocínio é o seguinte, geralmente o dia de fúria começa porque você não aceita o primeiro loss, ou o segundo, né? Quando tá pequena a conta. E aí a gente vai atrás, mas não está encaixando com o mercado, a gente não está no fluxo do mercado, não está legal. E nessa hora você tem que pensar a seguinte coisa: se eu perder hoje, sei lá, 300 reais, amanhã eu recupero mole. Se eu perder 2.000, cada um com seu número, né? Já estou pegando os números aqui. Se eu perder 2.000, pô, amanhã já estou operando com medo. Para que dói menos, entendeu? Então eu tenho a consciência, tá, de que isso do day trade, tá falando de day trade, né? É um jogo de longo prazo. Por que também o day trade é difícil? Porque as pessoas pensam que é um jogo de um dia só. Pensa num campeonato de futebol que tem a partida fora e a partida em casa. São um jogo de 180 minutos. Você está perdendo lá de 2-1. Lembra quando chegou fora de casa? Às vezes é melhor aceitar perder do que ir para cima para tentar empatar e tomar o terceiro. Entende? Tem que jogar com inteligência. É um jogo que demora mais. Ter essa conscientização. Cara, hoje eu não tô bem. Não é, tomei um loss hoje, não. Não está encaixando. Para. Você vai ficar puto meia hora. Depois você vai esquecer. Sabe por que você vai esquecer? Porque você perdeu pouco. Quando você perde muito, você não esquece. Quando você perde pouco, daqui a pouco você até esqueceu. Aí chega no outro dia, normal. Aí na primeira, segunda boleta, você já pagou o loss do outro dia. Agora, se vier pesadão, com o maior loss do outro dia para operar, aí opera pequeno, aí opera com medo.
Entendeu? Aí demora a semana para pagar, é uma merda. Então pensa que vai ser uma merda depois. Entende? É assim que eu faço. Cara, aceita esse loss. Acaba. Vai ser vício, a galera não quer entregar os pontos, né? É aquele tal de relaxa e goza, entendeu? É exatamente isso, relaxa e goza, meu irmão. Não deu, só não pode ficar estragado. Minha mão é pesado, 100 a 250 contratos. Beleza. Eu não opero, se for me perguntando, eu perguntou se minha mão é pesada no índice, eu não opero pesado. Por quê? Porque eu acredito que é uma soma de lucros. Depois, porque eu já tentei operar pesado e o meu resultado não foi bom, porque começou a mexer no meu emocional. Não estou dizendo nem nos futuros, nas opções. Eu operava uma estratégia sempre mais tranquila, né? Sempre mais tranquila. E aí eu vi os meus amigos operando no jogo mais pesado, né? Na grana. Aí eu falei, na grana, assim, no dinheiro da opção, né? Na opção mais volátil. E eu sempre lá na segundona, né? Na segunda divisão, protegidinho, ganhando há 20 e tantos meses, sem perder. E aí fui para o jogo que pesado e mais perigoso. Fiquei 4 meses para pagar a conta. Aí um detalhe, né? Quero viver de trade. Você tem dinheiro para bancar os 4 meses se você tomar o loss? 4 meses para recuperar o que perdeu e para pagar as contas. Esse que é o problema de você ser só trader. Você tem que recuperar o prejuízo, só que você vive, né? Você come, você paga a conta, luz, condomínio. Tem que ter esse dinheiro. Então, eu tenho que ter essa consciência, né, cara? E outra coisa, não tem gente que, pô, quebrei. Aí o pai é fazendeiro, o pai é diretor de empresa, o tio é milionário, né? Ou faz outras coisas, que ganha dinheiro em outras coisas. Tem um fluxo que não vem do trade. Então, cada um é cada um, certo? E personalidade, cara. Tem cara que é que nem carro. Pô, eu dirijo devagar também, eu sou todo cuidadoso, entendeu? Então, eu não, na estrada, eu não dou, vocês vão até rir, eu não dou 120. Eu vou aquele 100, 110, 100, 110. E tem cara que vai a 160. Cara, mas eu não vou conseguir dirigir a 160, entendeu? Então é de cada um, cara. Tem gente que pula de paraquedas, eu não pulo. Aí eu vou e faço luta e os caras me tacam no chão, o outro tem medo disso. Tem cara que tem medo de lutar boxe, eu não tenho. Então é de cada um. A gente não pode forçar a nossa pessoa, né? Você tem uma personalidade, você tem que encaixar o teu trade dentro da sua personalidade. Esse é o conhecimento. Acertar, errar. Beleza? E esse negócio do menos é mais, cara. Pô, se você tem que tomar às vezes eu tomo uns 400 pontos no índice, 500 pontos. Se eu tiver grande eu vou vomitar, vou perder. Certo? Qual que é o meu operacional? Pô, cara, olha, no índice eu faço muito com indicadores. Nos avistas eu uso o gráfico e o fluxo, tá? E no dólar também. No índice eu não uso o fluxo, tá? Eu uso os indicadores. Ok? E gosto muito das opções, né? Gosto muito das opções. Eu acho, na verdade, a gente está falando aqui de fluxo, de trade, mas eu acho as opções a forma mais inteligente de se tirar dinheiro no mercado, tá? Acho que entender esse jogo das opções realmente faz diferença. Tem muitas vezes que o meu ganho maior vem disso. Como eu divido a gestão? Sim, vamos lá. Bom, entrei lá, vou fazer um trade. Eu sei o que eu estou fazendo um trade. Eu já misturei muito isso, né? Uma posição que é swing trade, aí vira day trade, um day trade que vira swing trade, tem que ter cuidado com isso aí. Mas hoje eu não faço mais isso. Uma coisa legal é você fazer com ativos diferentes. Por exemplo, eu tenho lá a Petro carregando. Aí eu não faço day trade na Petro. Eu faço day trade nos futuros. Eu não vou carregar os futuros. Entende? Então para mim assim, fica muito claro que é day trade separado. Inclusive eu até uso corretora separada. Eu uso corretoras separadas que é para não ter essa confusão.
Qual a minha dica? Pesquisar as empresas antes de investir. Jornal, eu leio o jornal Valor sempre. Você pode entrar no site das empresas, tem tudo lá, tem o balanço, tem tudo. Você pode assistir, tem balanço, tem resultado, né, os resultados, comentários, tem as teleconferências. Você pode ler relatórios de analistas, que hoje qualquer grupo aí de mercado, né, de WhatsApp que fala de mercado, o pessoal bota as análises. Então tem muita coisa, hoje é muita coisa. Se entrar lá, você quer ler sobre a Cosan, tu entra ali no Google, tu vai embora, rapaz, vai embora, tá? Bom, galera, vou fechar, tá? Estamos fazendo aí já um bom tempo de live. E é isso, obrigado a vocês. Qualquer coisa pode mandar mensagem lá no direct que eu respondo. Beleza, galera? Então, obrigado aí e vamos lá. Um abração para vocês. Só responder essa. Se eu já tomei loss muito grande no day trade, não. Mas já tive uma série de pequenos dias negativos que fez um loss muito grande. Entendeu? Beleza? Então é isso, galera. Abraço.